Mas a abordagem crítico-histórica é uma abordagem que não vê o texto bíblico não tem valor moral. Não tem um valor moral. E mesmo quando um historiador vai até o texto bíblico, eu estava lendo Weidland, que é um historiador também, estava lendo sobre isso, num livro do Thomas Longman III. Quando o historiador vai até a Bíblia, ele não vai buscando o texto bíblico, ele vai buscando a história daquele período reconstruída através do método crítico. Então ele olha para o texto e fala assim, o texto é uma testemunha, mas ele é uma testemunha muito ruim. Então assim, vamos dar uma olhada aqui o que o texto fala. O texto fala, por exemplo, eu escrevi um artigo que saiu na revista da PUC, da PUC do Rio, sobre o Salmo 82, sobre uma retradução do Salmo 82. A pergunta é, Deus na Assembleia dos Deuses, politeísmo no Salmo 82? Para exemplificar o que a academia faz hoje com o texto bíblico, até os historiadores. A ideia, quando eles leem o Salmo 82, que diz assim, o Eterno se levanta, Adonai se levanta no meio da Assembleia, né, da Assembleia de Deus. No meio dos deuses ele julgará. E aí a academia olha assim e fala, tá vendo? Esse texto aqui demonstra que Israel era politeísta. No meio dos deuses ele julgará. No meio dos deuses ele julgará. Por que demonstra que ele é politeísta? Porque Israel, na verdade, em vários momentos, ele sempre foi politeísta. Mas houve momentos em que eles começaram a trafegar pelo enoteísmo. O enoteísmo é a monolatria. Existem outros deuses, mas adoramos só um. Até chegar ao monoteísmo. Só que existem trechos da literatura que demonstram, que deixam transparecer esses momentos de transição e de politeísmo dentro de Israel. Eu discuto essa ideia e mostro que, na verdade, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o Eterno se levanta na Assembleia Divina. Na Assembleia Divina, Deus julgará. Não é no meio dos deuses. No meio da Assembleia Divina, Deus julgará. Eu mostro que a tradução melhor seria essa. Você percebe como é a abordagem deles? Eles estabeleceram de antemão que Israel era politeísta e eles agora abordam o texto com a ideia de que Israel era politeísta. Então eles vão traduzir os textos mostrando que Israel era politeísta. Ou seja, eles já tinham uma afirmação a partir de reconstrução. Da reconstrução teórica de um passado evolucionário da religião de Israel. Porque todas as religiões, eles dizem assim... Ou seja, eles não começam lá no jardim... Do texto. Não, eles não começam do texto. Eles começam de reconstruções externas ao texto. Do princípio evolucionista? Mas é isso mesmo, de evolução. Porque tudo evolui... Eles pensam assim, tudo evolui... É engraçado, né? Porque o princípio evolucionista diz que tudo evolui do mais simples para o mais complexo. E eles dizem o contrário, que o mais complexo é que a religião de Israel evoluiu do politeísmo, que é mais complexo, para o monoteísmo, que é mais simples, em tese. Só que o que eles explicam, na verdade, é que crer em um único Deus, que faz tudo que os outros deuses faziam, é muito mais complexo. Eles têm razão. Então, baseado no princípio evolucionista, deuses celulares, que eram células separadas, que faziam cada um deles, um cuidava do fogo, outro da agenda, outro da água, outro disso, outro se transformam em um único Deus. Eu até tenho um livro chamado Origem de Javé, do Thomas Hummer, em que ele faz isso. Ele tenta provar isso, que vários deuses foram unidos em uma única figura chamada Adonai. Né? E baseado nisso, agora, eles primeiro reconstroem, baseado em religiões externas, no contexto histórico, no contexto semita. Depois eles pegam todo esse contexto e jogam para dentro da Bíblia e eles olham, é assim que o historiador faz. Então, ele pega um texto e diz assim, o texto está dizendo, porque Josué conquistou a cidade de Jerusalém. Aí eles falam, não, a cidade de Jerusalém não pode ter sido conquistada nessa época, por isso o texto é falso. Mas por que não pode ter sido conquistada nessa época? Porque Jerusalém foi conquistada na época tal, por outra... Não, porque Josué é falso. Josué não existiu. Como Josué não existiu, Josué não pode ter conquistado Jerusalém. Mas a Bíblia está dizendo, não, a Bíblia não serve como testemunha. Mas e o texto? Aí o historiador vai lá e fala assim, não, vou usar uma expressão de um autor chamado Gerhard von Rad, que é um dos maiores eruditos do século passado, teólogos do Antigo Testamento. Ele dizia assim, que Israel não pode conceber a sua história a não ser como um caminho que ele percorreu sob a guia do seu Deus. O historiador moderno não pode conceber a história de Israel como sendo a história percorrida sob as mãos de Deus nenhum. Porque não existe Deus. O mundo são os princípios de correlação, o princípio de analogia, daquele cara que eu citei no início, que é o Ernest Troeltsch. O que foi no passado é no presente. E se você... No presente não existe intervenção divina de Deus abrindo o mar nunca se abriu. Se Deus não abre o Jordão hoje, é porque o Jordão nunca se abriu. Se ninguém anda sobre o mar hoje, é porque ninguém jamais andou sobre o mar. Então Jesus nunca andou sobre o mar. Se ninguém ressuscita depois de crucificado, significa que ninguém ressuscitou jamais crucificado. Porque o tempo presente é a métrica para medir o tempo passado, chamado do princípio da analogia histórica.
é o eterno retorno, é um cíclico. Né? Então, os eventos do passado... O racionalismo humano faz sentido. É o princípio fechado de causa e efeito. As causas levam a efeitos, que levam às novas causas e vive nesse sentido. É um contínuo, como dizia o Gerhard Hassel, o Dr. Gerhard Hassel, ele dizia, um contínuo fechado de causa e evento, no qual não existe lugar para a ação de Deus. O historiador aborda o texto dessa maneira. Então não é pelo fato dele ir à Bíblia que ele está indo à Bíblia para buscar o que o texto do bíblico diz. Ele olha a Bíblia como uma das muitas testemunhas possíveis da história de Israel. Dentre elas, a menos confiável. Isso foi o meu professor, Mário Bailão, que é doutor em História de Israel, não é adventista, ele é presbiteriano, metodista. Presbiteriano. Eu fiz teologia com ele e ele falava, dentre as fontes que nós temos a reconstrução de Israel, a menos confiável é a Bíblia. É assim que os historiadores abordam a Bíblia. Por isso crítico histórico. Por isso é crítico histórico. É o método crítico. Ele critica e ele quer reconstrução histórica. Um autor chamado Walter Eichhardt, ele dizia assim, a crítica histórica busca um mínimo irrefutável dentro do texto bíblico, enquanto a Bíblia tende para uma máxima teológica. A Bíblia tende para uma máxima teológica, o que quer dizer, a Bíblia é proclamacional. Ela proclama uma mensagem sem se preocupar se os fatos que dão base para essa mensagem são verdadeiros ou não. O importante é a mensagem, não o que gerou essa mensagem. Não é importante se Deus falou efetivamente, o importante é que o conteúdo é eticamente bom. E é assim que os historiadores abordam. E os judeus não estão preocupados com nenhuma prova, se é verdadeiro. Alguns judeus hoje fazem isso, alguns judeus hoje estão buscando provas, outros dizem que não existe prova. Tem os Israel Finkelstein, os chamados minimalistas, que são alguns judeus e tal, eles falam que nada daquilo que está na Bíblia foi acontecido daquele jeito. Né? Mas são eruditos, são acadêmicos, eles são da academia, eles estão comprometidos com a academia e não com a tradição judaica. Mas na sociedade atual, perante a ciência querendo provar tudo e tal, você não teria que trazer isso? Porque na igreja mesmo tem muito isso, né? Na igreja adventista, os arqueólogos indo lá e provando que foi assim. Então... Os judeus fazem isso também. Mas não é o objetivo nem mesmo da arqueologia cristã, nem da arqueologia judaica. Não é provar a Bíblia. O objetivo é prover um contexto para as histórias nas quais a Bíblia que a Bíblia narra. Se essas histórias, eles provêm um contexto. A ideia é encaixar o contexto, encaixar o texto bíblico, as histórias bíblicas nesse contexto é a função do teólogo e não do arqueólogo.